Ao longo de 10 anos de SaaS, tiveram 3 erros que doeram bastante. E esse vídeo é justamente para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. E o primeiro erro foi lá no comecinho do Reportei, quando eu contratei os primeiros programadores. E eram estagiários, júniors, e eu achava que aquelas pessoas tinham o mesmo nível de conhecimento que eu já tinha. Então eu delegava para essas pessoas projetos inteiros, em que ela precisaria entender do cliente, entender do produto, entender de design, entender de programação, construir e formatar a melhor solução para o cliente através daquilo ali e aí sim entregar a funcionalidade. Ou seja, eu estava entregando o que hoje eu entendo que é um time inteiro para uma pessoa só. E obviamente eu não esperava que essa pessoa entregasse na velocidade que um time inteiro entregava. Ela acabava demorando mais tempo para entregar aquele projeto, só que como eu não dei as orientações corretas, muitas das vezes a gente tinha uma ida e vinda frequente em que eu dava feedback se o projeto voltava e dava feedback se o projeto voltava. Depois de um tempo eu descobri que era só eu que não sabia delegar. Eu precisava entregar para aquelas pessoas mais clareza do que eu esperava delas, do que aquele projeto deveria ser, qual era o objetivo, o que eu esperava do ponto de vista visual, o que eu esperava do ponto de vista de solução da dor do cliente. E foi nesses erros e acertos que eu fui entendendo o que é a aptidão de cada pessoa, como que cada funcionário se comporta, como que cada pessoa tem ali o background histórico e profissional dela e o que ela gosta mais de fazer, o que ela faz melhor, por que ela tá ali, qual é o propósito dela dentro da empresa. Isso parece óbvio, parece bobo, mas saber isso lá no comecinho teria me acelerado significativamente, porque a gente teria menos idas e vindas, essas pessoas teriam se desenvolvido mais rápido, eu conseguiria ir liberando tarefas de maior responsabilidade para elas pouco a pouco, em vez de simplesmente entregar um projeto como se elas fossem empreendedoras assim como eu naquele momento. Muitas delas inclusive deslancharam depois, tiveram carreiras incríveis no Reportei ou fora, muitas delas empreenderam e tudo mais, só que naquele momento, naquele início do Reportei em que tudo era muito embrionário, eu precisava ter dado mais atenção. E talvez você está agora nesse momento de contratar o primeiro funcionário, de contratar a primeira equipe e pode ser que você esteja esperando que essas pessoas estejam na mesma frequência que você, empreendedor que está ali, fundador, fazendo tudo em maior escala. E é preciso entender que não, que primeiro você precisa dar uma desacelerada, organizar o que está na sua cabeça, organizar seus processos e aí sim entregar isso para as pessoas fazerem. Então é um momento em que você desacelera, porque não é só você fazendo tudo sozinho, vocês, né, no caso os fundadores, desaceleram porque não são vocês mais fazendo tudo sozinho, com alta sincronia do que vocês estão pensando, e aí vocês entregam e delegam isso para as pessoas até que elas ganhem velocidade, em que elas entendam a cultura, em que elas entendam como vocês fundadores pensam, e aí sim, o retorno sobre o investimento de dar essa desacelerada chega e vocês conseguem, enquanto time, entregar velocidade e realmente acelerar a operação de vocês. Esse foi o primeiro erro, ele me custou aí meses, anos de velocidade, me custou aí pessoas que poderiam ter acelerado profissionalmente mais rápido e contribuído mais para o Reportei no começo, mas faz parte do aprendizado. Eu gostaria que você aprendesse mais rápido, né, com esse vídeo, em vez de ter que passar por isso também. Então, se isso já te ajudou, curte esse vídeo aqui. Se não, você espera que ainda tem mais 2 coisas que pode te ajudar. E o segundo erro, ele é polêmico. A gente demorou muito tempo para aumentar o nosso preço. E eu sei que muitos SaaS nunca aumentam o preço. As pessoas têm medo de aumentar. E inclusive a gente aumentou para base, tá? Não foi só para novos clientes, foi para quem já estava pagando. E foi uma das melhores coisas que a gente fez. Porque quando a gente começa o SaaS, por mais que você aprenda sobre precificação, que você entenda como precificar, o que não foi meu caso, tá? A gente simplesmente decidiu um preço, colocou lá e viu o que ia acontecer. Você provavelmente precificou errado. Você não tem clareza dos seus custos no começo, você não tem clareza de como vai funcionar a sua operação, você não tem clareza de quanto custa adquirir um cliente, então o seu preço provavelmente está errado. Mesmo que você estude, provavelmente está errado. A gente que não estudou, então, que simplesmente tinha uma ideia, conhecia o mercado e tudo mais, mas foi um chute, a gente poderia ter aumentado o preço mais rápido. E se a gente tivesse feito isso, a gente teria aumentado o nosso faturamento, aumentado o quanto que a gente poderia investir e provavelmente acelerado o crescimento da empresa, tanto para fazer novas contratações, subir a senioridade do time, investir mais em marketing, aproveitar mais oportunidades e tudo mais. Não tenha medo de aumentar o preço. Você precisa pelo menos ter um NPS bom, ou seja, entender que seus clientes estão satisfeitos com a sua solução, mas se isso for verdade, você pode aumentar o preço com tranquilidade. Você segue ali um processo de aumento de preço em que você comunica os seus clientes, dá um tempo ali para eles entenderem o porquê você está fazendo isso, você tem que estar entregando melhoria e mais valor para eles para poder aumentar o preço, mas se você faz isso bem feito, comunica de forma adequada, todo mundo entende e geralmente, e é esperado, que o aumento de preço que você faz te gera um faturamento maior, mesmo que você tenha algumas pessoas cancelando por conta disso. Então no final do processo você fica com um faturamento maior, maior margem para poder reinvestir, para contratar pessoas, para garantir que a sua operação vai ficar mais madura e mais saudável. E agora o nosso terceiro erro, esse é o que mais doeu, que é um erro assim de programador jovem. Eu sei que você talvez passe por isso também, mas que eu passei, que foi parar o desenvolvimento do produto para fazer uma grande
grande mudança, que no nosso caso foi um redesign, mas poderia ser um refactor, poderia ser escrever o código todo de novo, poderia ser reconstruir uma funcionalidade importante. No nosso caso foi fazer o redesign do produto inteiro e nesse caso também reescrever grande parte do produto para fazer uma nova versão e um grande lançamento. Mas o erro não foi ter refeito, não foi ter feito o redesign, mas foi ter parado o desenvolvimento do produto e deixado os clientes com quase um ano sem atualizações relevantes para poder construir esse novo produto. Então o cliente chegava para o suporte falava, vai ter na versão nova. Ah, isso já tem na versão nova, que ainda não está disponível. Os clientes viam a concorrência crescendo e fazendo coisas novas e queriam que o Reportei também tivesse, e a gente falava, vai ter na versão nova. Só que demorou, se eu não me engano, quase um ano para a gente lançar a versão nova. E nesse meio do caminho, muitos clientes estavam frustrados. Eles estavam com a expectativa de que aquilo ali teria saído mais rápido. A gente tinha coisas óbvias que precisavam melhorar no produto em que a gente não melhorava, porque a gente melhorou na redesign. E quando aquilo ali lançar, vai estar tudo certo. Só que essa distância entre o que a pessoa está usando e o que ela talvez receba daqui a um tempo é grande demais. O cliente quer resolver o problema agora. E a gente deveria ter feito um projeto em que a gente lançava pequenas coisas gradualmente e que o produto principal não ficaria estático por tanto tempo. E isso é muito fácil de fazer, de cair nesse erro. Você visualiza como vai ser aquela grande entrega incrível que vai melhorar não só a sua vida como programador do time, mas do cliente também, e você para tudo para chegar lá. Mas esquece que seu cliente, ele nem sabe o que você está fazendo, ele quer o problema dele resolvido agora. E a distância, né, se esse prazo for muito grande, esse cliente vai sair, ele vai se frustrar, você vai perder espaço para concorrência, porque o que importa é o que o cliente está usando agora. Então, fica com isso na cabeça, entenda que, beleza, você precisa fazer melhorias grandes no produto, você precisa melhorar e subir o nível do seu design, da sua experiência de usuário, do seu código, mas faça isso gradualmente. Não deixe o cliente refém de um produto ruim enquanto você está construindo algo incrível, porque não importa, o cliente quer algo incrível agora. Eu acho que esse é o resumo. Então, essa foi a terceira coisa que doeu bastante ao longo da jornada. A gente poderia ter crescido mais rápido, a gente poderia ter retido mais clientes, a gente poderia ter deixado os clientes mais satisfeitos e ter tido um boca a boca maior nessa época. Enfim, é uma coisa que é difícil, a gente precisa ficar sempre se policiando, porque às vezes acontece com uma funcionalidade, já aconteceu mais vezes ao longo do Reportei mesmo com esse aprendizado, então a gente precisa ficar o tempo todo nos questionando. Isso deveria demorar esse tempo todo mesmo? A gente conseguiria acelerar e entregar um pedacinho desse projeto antes? Como é que a gente garante que isso não está distante da realidade do cliente? Porque muitas das vezes, se você chuta a bola tanto para frente, às vezes o mercado mudou e aquilo que você está fazendo nem importa mais. Quanto mais o tempo passa, mais aquilo ali vai ficando difícil de lançar, porque você precisa ficar melhorando ele o tempo todo, né? Então tem que tomar cuidado com isso mesmo depois de ter esse aprendizado dentro da sua cabeça. Esses foram os 3 erros que mais doeram ao longo desses 10 anos e tenho certeza que se você aprender um dos 3, já vai te acelerar muito dentro da sua jornada. E esse canal aqui, o Projeto Traz, é justamente para isso, para acelerar aí 5 anos em 5 meses para você que acompanha nossos conteúdos. Então se inscreve no canal, aproveita mais de 10 anos de experiência para que você não cometa os mesmos erros que a gente, para que você aprenda estratégias e caminhos que a gente já trilhou para que você consiga ir mais rápido. Te vejo nos próximos vídeos e até a próxima. Valeu!